Então, o espaço confinado, ele em si, ele é uma característica da NR33. Hoje nós temos 37 NRs, né? A última que foi feita foi normalmente para onde tem uma característica de óleo de cozinha, né? Mais para restaurante, essas coisas, mais nesse segmento. E a anterior mais para a área de frigorífico. Então nós temos uma somatória de NR que com certeza o governo irá enxugar algumas coisas. E lembrando que nós, trabalhadores hoje, vamos ter uma noção muito grande do que é a importância do EPI, tanto que a pandemia está mostrando isso, já falei sobre isso. E a própria população vai ver o quanto é seguro a gente estar equipado para não adquirir nenhum tipo de doença. Então essa pandemia, esse coronavírus aí, ele veio para demonstrar para a gente, de uma forma muito objetiva, de que a gente precisa ter um processo de higienização constante e a gente não precisaria disso, né? Para entender que lavar as mãos é saudável para a saúde. Para entender que lavar as mãos, e não é só as mãos, o médico falou uma coisa muito interessante sobre essa questão do coronavírus. Eu vi uma entrevista sobre isso. Não é só as mãos, é o rosto. Né? É lavar o rosto, é lavar os braços, é chegar em casa, essa roupa, antes de você chegar em casa, tira ela na porta da sua casa, porque ela pode estar contaminada, alguém pode ter pego em você com essa contaminação, apesar de que ela normalmente dura mais ou menos 10 segundos, né? O vírus ali sobrevive 10 segundos numa situação de radiação solar, numa situação de umidade ela vai durar mais tempo, né? Quando eu falo durar, no sentido de secreção, alguém deixou alguma secreção ali, né? Então assim, na sua mão a mesma coisa, fica aquela secreção ali, só vai pegar, você só vai ter essa contaminação se você levar isso para os olhos, né? Para a boca, para onde você vai inalar isso. Então nós temos essa característica e eu, como técnico de segurança de trabalho, eu preciso falar sobre isso também. Porque, queira ou não, eu faço parte dessa equipe de saúde, que é muito interessante. No espaço confinado já tem uma coisa muito assim, explorativa em relação à própria atividade. Já logo de cara a gente já veio falar aqui, ó, na onde está delimitado como espaço confinado. Uma coisa muito pesada aqui que já fala, proibida a entrada, risco de morte. Aqui já fala, opa, aqui é perigoso, eu não posso entrar se eu não for autorizado. Então o espaço confinado, né, é qualquer área, ambiente, não projetada para ocupação humana, como eu falei anteriormente, né? E possui meios limitados à entrada e saída. Ventilação existente insuficiente para remover contaminantes onde possa ali existir deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Pode ter oxigênio por demais, pode ter oxigênio por de menos, né? A gente pode ter um processo de asfixiação por ter oxigênio demais e pode sofrer um processo de falência do seu cérebro por falta de oxigênio. É uma balança, é um peso de dois gomos, né, que nós precisamos. Por que tem avaliação disso tudo dentro do espaço confinado? Nós colocamos aparelhos para fazer essas medições, tanto na parte de oxigenação do ambiente, quanto na parte de contaminantes gerados dentro daquele ambiente com fator clima, que é calor. Antes de entrar naquele espaço confinado, provavelmente tem um calor ali dentro que vai gerar alguns gases. Um processo de radiação vai gerar gases ali dentro. E esse processo é natural. E sem falar que na hora, dependendo no caso de vocês, vão mexer com soda lá dentro, por exemplo. Eu estou criando um fator de risco ali dentro, que é a fumaça, né? Que vai estar. Então isso tem que ter trabalhado por um processo de insuflação e exaustão. Né? Tanto que a gente tem que jogar oxigênio e tirar o que não presta. É a mesma coisa de nós respirarmos. Né? Nós vamos respirar oxigênio e jogar o lixo fora. Por isso que o processo do pulmão ele é muito interessante e que é o que está mais manifestando hoje nesse coronavírus é o quê? A contaminação do pulmão. E um dos primeiros sintomas dele é exatamente o cansaço, né? E nesse cansaço começa a vir, por causa do processo de oxigenação,
começa a vir um processo de tosse, tosse, tosse. É uma febre que ela não é explícita para fora, segundo o testemunho, é uma febre que ela é interior, ela queima por dentro, mas você não sente o paciente com isso para fora, né? Eu estou falando sobre isso porque é a linguagem atual que nós estamos passando hoje, né, gente? Mas vamos lá para a nossa realidade, que é o espaço confinado. Aí, espaço confinado é todo aquele que é, na área de indústria de papel e celulose, nós temos aí esses espaços confinados. Na indústria gráfica, na indústria alimentícia, na indústria da borracha, do couro e têxtil, na indústria da naval, e daí vai, na indústria, nas operações marítimas e tantas outras coisas, no agronegócio, né, com seus silos, nós temos muitos silos, né? Nas usinas de álcool, onde eu trabalhei, tem muito espaço confinado, principalmente caldeiras, onde você precisa executar serviços de ar quente ali dentro, né? Ou então limpeza daquele local, e que também gera gases. Empresas mineradoras, a qual vocês têm experiência, que naquele ambiente tem um espaço confinado ali, que precisa ser feita uma manutenção, onde teve ali a existência de um metanol, de um cianeto, onde nós precisamos fazer antecipadamente um processo de neutralização desse ambiente, para que vocês possam trabalhar tranquilos, sem nenhuma intoxicação, né? Ou até mesmo uma falência em relação àquele local. Tem que montar toda uma estrutura eficaz para que você possa estar liberado a trabalhar naquele local, dentro de um planejamento, dentro de uma situação onde vai incluir ali, se for um trabalho em altura, você vai ter que ter treinamento de NR35 para você trabalhar em altura. Todos os seus exames vai ser caracterizado de acordo com essa sua atividade. Por isso que vocês fazem treinamento de NR35, NR34, NR12 e treinamento para EPI, que é NR6. E nós temos outros treinamentos, que a gente vai falar sobre isso aqui, que está inserido dentro do processo de manutenção desses espaços confinados. Beleza? Alguém tem dúvida em relação ao que está sendo falado? Quer complementar alguma coisa? Fique à vontade. Veja bem, a definição de um espaço confinado aqui. Como é aquilo que nós estamos falando. É um espaço que não foi projetado para uma pessoa trabalhar de forma corriqueira, né? É um espaço onde você vai ter que ter outras ocupações com equipamentos. Nós vamos ter que ter outras ocupações com ancoragem, onde a pessoa vai descer com cinto de segurança trava-quedas, com cabo vida de forma horizontal, né? Vertical. A gente vai trabalhar isso na posição vertical, onde a gente vai ter ali um tripé para essa pessoa subir e descer de forma tranquila. Então o espaço confinado, ele normalmente ele vai abordar algumas situações, que eu trabalho em altura, que você tem que ter autorização e habilitação para isso. Inclusive os exames específicos dentro da PPRA, que vai exigir que nós tenhamos os exames específicos para isso, né? Raio-x de tórax, espirometria, audiometria, né? E tantos outros exames que venham a comprovar realmente se você está apto a exercer essa função. Tranquilo? Então o espaço ele é muito delimitado para que nós possamos trabalhar. Tem gente que tem fobia de espaço confinado. Tem gente que tem medo de entrar no espaço confinado, como também tem gente que, dependendo dessa altura, um silo, por exemplo, tem silo de 10 metros de altura, que o cara precisa descer ali, que ele, por estar desempregado, às vezes ele vai omitir. Ele não vai falar a verdade. E esse cara pode colocar a nossa atividade em risco. Mesmo que ele faça ali uns exames, o exame não detecta isso dele, ele pode colocar as outras pessoas em risco, porque ele vai trabalhar num espaço onde ele pode passar mal, só dele pensar em descer ele já passou mal. E aí, como lidar com essa situação? Né? Que tipo de falência que ele teve? O que ocasionou aquele desmaio dele? Aquela situação onde ele... Nós não temos bola de cristal para adivinhar que o cara tinha medo de altura. Então, é uma situação muito vulnerável, principalmente para quem trabalha em obra civil, que trabalha com aqueles cestos elevatórios, onde as pessoas mexem com
massa, cimento, né? E que depende normalmente de duas pessoas. Se esse cara tem medo de passar mal em cima, o que fazer e como fazer para essa situação? Aí entra a situação da brigada de emergência, a brigada de atendimento de emergência para essa situação em trabalho em altura, por exemplo, ou em espaço confinado. É uma complexidade muito grande, é uma estrutura que precisa ser montada para que essas pessoas sejam atendidas de forma eficaz e que seja salvada e resguardando a vida das outras pessoas que estão envolvidas no processo dessa atividade. Então nós precisamos realmente ter conhecimento do que estamos fazendo, por isso que vocês estão aqui passando por esse processo de treinamento, aonde vocês vão ter conhecimento do que fazer, como fazer, além dos exames que já foram indicados para vocês, porque o nosso PPRA, ele direciona você às suas atividades para que no PCMCO você pode ir lá concretizar aí os seus exames para aprovação da medicina. Tranquilo? Então, é uma cadeia produtiva que um documento é dependente do outro para delegar os exames que vocês vão fazer, em todos os sentidos. Nós temos aqui vários outros tipos de espaços confinados, né? Uns são bem tranquilos, né? São bem abertos, mas propícios à geração de gases, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que às vezes a parte o espaço pode ser muito grande, mas é um local que vai me oferecer maior risco, porque eu não sei qual tipo de produto que está ali dentro, se houve um descontaminante ou não, se eu vou ter que trabalhar com aquele produto com cilindro de oxigênio naquele local, porque eu não posso tirar o produto porque pode ocasionar uma perda na produção lá na frente. Então são coisas planejadas e pensadas que todos nós vamos ter que trabalhar nessa condição. O EPI adequado, com o macacão adequado, para a gente não ter problema de salubridade, ter envolvimento com aquele produto diretamente. Então são várias situações que o espaço confinado oferece para a gente nessa condicionante. Tranquilo? Aí nós temos aqui também, nós temos nessa situação, cabe ao empregador indicar formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta norma. Identificar os espaços confinados existentes no estabelecimento. Identificar os riscos específicos de cada espaço confinado. Implementar a gestão de segurança e saúde no trabalho, em espaço confinado, por medidas técnicas de prevenção administrativas, pessoais, de emergência e salvamento, de forma a garantir permanentemente um ambiente com condições adequadas de trabalho. Percebe-se que existe uma estrutura para isso? Na hora que você vai executar um trabalho em espaço confinado, nós precisamos de ter todo um plano de emergência. Para isso nós precisamos ir para uma sala, nós precisamos, primeiro, vocês precisam conhecer a atividade de vocês. Vai envolver trabalho em altura? Vai. Tem que ter treinamento, tem que ter habilitação para aquilo e autorização. Vai envolver treinamento para uso de cilindro de oxigênio? Tem que fazer um treinamento específico para que você faça uso daquilo, porque senão você pode entrar no estado de uma situação onde você não conhece aquele equipamento, você pode se matar com ele, gerando muito oxigênio. Na hora de você ligar aquilo para entrar naquele espaço, ou tem gente também que só de colocar a máscara ali que ligou, ele já entra numa situação de fobia, como se ele estivesse morrendo e estando ali o equipamento numa condição normal para ele, porque gera um estresse. Não é normal ele usar aquele equipamento. Eu já vi isso. Eu já fiz isso. Não é? Assim, dá uma sensação ruim. Muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Até você acostumar é muito ruim. Eu fui supervisor de espaço confinado lá. Então isso é bom. É bom que você pode até me auxiliar em algumas coisas que eu estou falando. Nisso eu tenho experiência também, mas você pode até complementar algumas coisas que eu estou falando. Tranquilo, fica à vontade para isso. Lembrando que eu não sou detentor da verdade, tá? Tanto na condição de instrutor, estou aqui também para aprender com vocês. E a coisa que eu acho mais fantástica do mundo é aquele cara que está dando instrução, treinamento, é aprender com o aluno que está aqui, que nada mais, nada menos é um profissional que é habilitado para aquela situação e que a gente só está fazendo uma complementação daquilo que é real. Tranquilo? Para a sua vida cotidiana. Vocês conseguem enxergar daí alguém para ler para mim?
Alguém consegue? Também, Não, né? também. É que para mim que tá chato. Garantir que o acesso ao espaço confinado somente ocorra após a emissão por escrito, permissão de entrada do espaço e trabalho conforme modelo constante no anexo 2 desta NE. Fornecer às empresas contratadas informais sobre os riscos nas áreas onde desenvolverão suas atividades, exigir a capacitação de seus trabalhadores. Só que nós estamos falando, né? Toda empresa, por exemplo, vocês vão trabalhar na Baia, né? Vocês vão trabalhar na Baia hoje, a Monsanto, vocês vão prestar serviço lá, não é isso? Isso. Nós estamos com atividade na Baia. Daqui a pouco vocês podem estar com atividade na Nexa, né? na Votorantim. Ou então na Kinross Corporation, né? Pode ser que a gente tenha uma atividade lá. Primeiro, a empresa precisa entender que nós temos capacidade para tal serviço, que senão não contrataria a nossa especialização voltada àquela atividade. Né? É o que está explicando aqui. Para um contratante contratar uma terceirizada, ela tem que ter conhecimento, ela tem que conhecer profundamente aquela empresa e saber que ela tem equipe técnica formada para aquela situação de atividade. Então, a INR é muito explícita em relação a isso. Ela exige de você que você tenha conhecimento de um espaço confinado. Ela exige que você realmente trabalhe no espaço confinado de uma forma muito consciente e consistente voltada a essa situação. Tranquilo? Então, para trabalhar no espaço confinado, somente pessoas especializadas, treinadas, indicadas, habilitadas para aquela situação. Eu talvez não seria a pessoa ideal para trabalhar no espaço confinado. Eu não sei qual seria a minha reação, depende do confinamento que eu vou estar nele. Mas para quem já está acostumado como caldeireiros, mecânicos, soldadores, então aquilo para eles tiram de letra, que é um fator de risco maior, inclusive. Porque se você entrar numa zona de conforto e imaginar que aquilo está tudo bem, é na onde que o acidente pode acontecer. Tranquilo? Inclusive situações de óbito, né, que pode acontecer. Então, há muito cuidado com isso. Nós temos aqui uma forma muito explícita, né, de espaço confinado. Olha a parafernália de equipamento que nós temos que utilizar. Nesse caso aqui está fazendo uso de um cilindro, né? E nós temos toda uma estrutura montada aqui para essa situação, para o indivíduo entrar e fazer a sua atividade. A atividade finesta que tem que ter lá dentro iluminação, tem que ter equipamento para oxigenação. Né? Nós temos que ter um processo de exaustão para tirar contaminantes. Daí vai. Já temos que entrar sem esses contaminantes, mas depende do fator risco, que é a atividade em si que nós vamos exercer lá dentro. De repente nós vamos usar uma esmeriladeira lá dentro, ele altera o ambiente. Nós vamos usar uma máquina de solda, ele vai alterar o ambiente. Então tudo isso é mensurado, é pensado com a equipe técnica de segurança do trabalho e com o setor de emergência que o tempo todo está ali em condições de atender essa equipe caso haja alguma anormalidade. Tranquilo? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de um espaço confinado aqui. Nós temos alguns exemplos muito práticos, né, desses espaços confinados. De acordo com a NBR 14.787, o espaço confinado, prevenção de acidentes, procedimentos e medidas de proteção, bem como suas alterações posteriores, né, ou seja, pode acontecer aquilo que eu te falei, você vai entrar, o ambiente está na condição sua, de repente vai ter toda uma alteração. E para isso a equipe tem que estar preparada. A pessoa que está lá fora como vigia, ele tem que ter todo um controle, ele psicologicamente tem que estar preparado para alguma anormalidade, ele tem que ter conhecimento dessa anormalidade. Normalmente hoje é muito se usado aparelho específico para que a pessoa já entra com esse aparelho, para que ele mesmo possa fazer essas medições lá dentro e dar sinal de alarme, falando do perigo que a pessoa está correndo. Muitas vezes ele vai vibrar ou ele vai acender uma luz, onde essa luz vai indicar que você precisa sair daquele local. Isso aí é o oxímetro?
Então ele faz essas medições, esse oxímetro, para que você possa realmente ter ali um controle daquele habitat supostamente natural a você naquele momento, tranquilo? Então é muito criterioso essa situação da NR. Essa permissão na área lá da Monsanto, ela é válida quantas horas? A permissão para trabalho na anexa, ela vale durante o período da atividade. Só atividade? Durante o turno. Nossa. Aí, se mudar, por exemplo, eu mudei de equipe, eu mudei de turno, aí eu vou ter que fazer outra permissão para trabalho. Porque você concorda que só no eu sair dali o cenário já mudou? As coisas já modificaram? Então, para quem está entrando, ele tem que entender realmente, ele não pode confiar no que ficou para trás. Ele tem que fazer novas medições, né? Tem que ter um novo retrabalho para que as pessoas possam voltar bem ali para aquela atividade também. Beleza? Então, normalmente ela vale para isso. No nosso caso, que eu trabalhei com escavação, valeu por 30 dias porque era céu aberto, a escavação não ultrapassava 1,25 m. Então, a gente só ia lá todos os dias, dentro da Votorantim, a gente só tinha que procurar o líder, o dono da área, para pegar a assinatura dele, a assinatura técnica, que era a minha assinatura, e a assinatura do responsável da área para que eu pudesse exercer essa atividade. É claro que ele ia lá, fazia toda uma verificação dentro dessa minha atividade para ver se a análise preliminar de risco de todos os funcionários estavam sendo feitas, né, naquele dia, naquele momento, e a permissão para trabalho para ver se ela estava dentro das características dos riscos, né. Então, cada situação é um caso, tranquilo? E cada empresa tem ali o seu procedimento, apesar da permissão para trabalhar ter um procedimento único, mas a empresa adapta de acordo com aquilo ali. Ou então, às vezes, ela trabalha acima daquilo que está escrito, ela quer se resguardar mais para não haver acidente. Por exemplo, o Ministério hoje da Economia, que era Ministério do Trabalho, vocês sabiam disso, mudou? Hoje a pasta do Ministério do Trabalho está dentro do Ministério da Economia. Né? Então, assim, fala-se que o trabalho em altura está acima de 2 metros. Essas empresas, a Votorantim anexa aqui em Ross, por exemplo, que é da nossa região, elas trabalham no limite de 1,80 m. Porque ela quer resguardar você um pouco mais. Ela quer trabalhar na expectativa de que não precisa cumprir com a lei naquele sentido de segurança máxima. Ela quer amenizar isso um pouco mais. Isso é fantástico, é genial de uma empresa que pensa em segurança do trabalho. Né? Só uma pergunta aqui. A gente vai trabalhar na baia, a nossa equipe mesmo vai ter o pessoal para medição, para liberação das PPs, ou tem alguém da empresa? Normalmente na baia o que acontece? Tem os responsáveis específicos, inclusive a parte de atendimento médico, a parte de atendimento operacional, né? A brigada de emergência, ela é toda da Monsanto. Né? A parte de medição é da Monsanto, né? Porque não vai ter Leomar Tec Segurança Trabalho lá para fazer essas medições, então é da Monsanto. Então toda essa estrutura para liberação para essa atividade de trabalho é da Monsanto e imagino eu que você tem um trabalho ali de 100% de garantia que tudo vai dar certo por causa disso. Tem uma equipe técnica muito preparada para liberar essa atividade de trabalho, inclusive no quesito treinamento. Antes de vocês, além de ter esse treinamento aqui, lá na Monsanto, vocês vão passar por um processo de integração, né, tanto por parte de bloqueio de energia, dentro da NR10, né, vocês vão passar por um processo de bloqueio de energia, onde vão ter que trabalhar com energia zero, né, antes de qualquer coisa, trabalhar nesses espaços confinados, ou qualquer tipo de atividade que dependa de bloqueio de energia, lá também trabalha com essa característica. E também você precisa trabalhar dentro dos procedimentos da Monsanto. Dentro de todos os procedimentos da Monsanto, aí eu digo da anexa, que é a Votorantim, e digo também da Kinross, que tem as suas exigências, cada um dentro das suas características, né? E que são muito similares esses procedimentos, são muito iguais esses procedimentos, mas sempre com o objetivo de resguardar. E tem uma equipe pronta e preparada para isso. No espaço confinado a gente vai ter nas proximidades um extintor, um kit de emergência, acredito eu que nós vamos ter um kit de emergência para caso de atendimento, mas lembrando que quem vai fazer isso é a parte operacional da matriz,
né, que é a brigada de emergência, a parte médica da emergência da matriz, a qual estamos prestando serviço. Eles são os coautores e responsáveis por essa situação. Então eu acho que você vai estar equipado com rádio, com equipamentos onde você, numa situação de sinistro, num eventual de emergência, você vai estar acionando realmente, via orientação, via procedimento, as pessoas chaves para que possa fazer aquele atendimento de forma que não tenha vítima, em caso de um incidente. Tranquilo? Então é muito legal por causa disso. Dentro desses espaços confinados existe muito isso e a gente vai trabalhar isso de forma muito consistente. Tá ok? Aqui nós temos uma situação, algumas situações onde todo trabalhador desligado para trabalhos, né, em espaço confinado, deve ser submetido a exames médicos específicos para a função que irá desempenhar conforme estabelece aí a NR7, incluindo aí fatores de riscos psicossociais, né? Incluindo aí os fatores de risco psicossociais e emissão do respectivo atestado de saúde, que é o ASO, né? Que é o atestado de saúde opcional. Então, esse atestado aqui, o ASO, ele que determina tudo através do PPRA, a qual a gente vai estar trabalhando muito com essa conjuntura, com essa ferramenta. Por isso que vocês estão aqui. Se vocês com certeza não fossem aptos a essa função, vocês não estariam aqui. Na realidade, pessoal, a gente não tem um data show aqui, o data show está aí, mas sumiu um cabo, fica muito ruim, eu não estou enxergando direito aqui, me desculpem por isso. É muito fácil eu falar aqui sem isso aqui, não preciso disso aqui para eu falar, mas para mim ter consistência na minha fala técnica e científica, né, do assunto, eu preciso dar uma lida, porque senão eu não vendo a verdade no que eu estou falando. Tranquilo? Por isso que eu estou tendo dificuldade aqui, porque aqui realmente está muito ruim para eu poder fazer essa apresentação dentro dessa NR33. Alguma dúvida em relação a isso? Desliga para mim. Celular? É só apertar lá.